Muito bem, queridos irmãos, queridos amigos, a paz do Senhor. Neste momento eu quero convidar algumas pessoas para participarmos ou participar desta live. Glória a Deus. Deixa eu ver se eu consigo aqui convidar algumas pessoas. Vai dar certo. Só um momento. Meus irmãos. Estarei aqui convidando algumas pessoas. Glória a Deus. Convidando algumas pessoas para nós glória a Deus. Só um pouquinho aqui, irmãos. Só um pouquinho, por favor. Glória a Deus. Estarei convidando algumas pessoas aqui. Tá certo? E logo iniciaremos a live, tá certo? Só um pouquinho aqui. Pronto. Estou aqui convidando algumas pessoas. Já tem uma pessoa na tela. Se quiser identificar o nome, porque eu estou vendo um pouquinho pequeno. Minha amiga Ruth Kelly. Minha amiga Ruth Kelly, boa tarde. Um abraço aí. E meu amigo Tião, Deus abençoe a vida de vocês. E a qualquer hora nós estamos aparecendo aí pela cidade de Viçosa, assim quando tudo der certo e Deus assim nos permitir. Deus abençoe sua família, sua vida, em nome de Jesus. Quer dizer que com muito respeito, vocês são uma família que mora no meu coração, viu? Deus abençoe, em nome de Jesus. Muito bem, queridos irmãos, amigos, nesta tarde eu desejosamente resolvi fazer mais uma live, fazia alguns dias que nós não fazíamos e estamos aqui para fazermos mais uma live trazendo a palavra de Deus para a nossa reflexão. Convidei algumas pessoas e certamente eu não avisei no Face, foi algo que me deu desejo de fazer. E quando a gente sente desejo de fazer o que é bom, não pode demorar em fazê-la ou em fazê-lo. Então nós deu assim no nosso coração, né? Convidei o irmão André Carlos, ele já está aí online, pai do seu irmão André. Irmão André aqui de Aldo Rodrigues, Deus abençoe a sua vida, a vida da sua família, esposa e filhas, em nome de Jesus. Caso os irmãos, acredito que vocês estão nos ouvindo bem, caso não nos estejam nos ouvindo bem, por favor, nos dê aí um parecer, e se está tudo ok, graças a Deus, melhor ainda. Então, hoje, nesta tarde, eu quero falar de um assunto muito importante. Quero falar hoje sobre o que é recompensas. É um assunto muito importante à luz da palavra e a gente vai entender melhor sobre esse assunto à luz da Bíblia. O que é galardão? O que é galardão, né? Muito se fala na igreja o que é recompensa, o que é galardão. Será o que são galardões? E aí nós vamos estudar um pouco sobre isso, né? O que é galardão, né? Galardão é recompensa, né? E vamos saber quais são essas recompensas que Deus irá dar aos que forem salvos, tá certo? Então é muito importante que a gente saiba disso, né? Vamos lá, eu quero ler aqui um texto muito interessante, escrito na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 1, certo? Desculpe. Capítulo número 3,
versículo de número 10 a seguir. Olha o que é que Paulo diz. Paulo diz assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edificou sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, né? Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, manifestas se tornará a obra de cada um, pois o dia demonstrará, porque está sendo revelado pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Se permanecer a obra de alguém sobre o fundamento edificou, esse receberá o galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia como através do fogo. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Muito bem. Irmã Maria das Dores, Pai do Senhor, Deus abençoe. Pai do Senhor e para a irmã Seixinha, Deus abençoe. Resolvi fazer essa live de uma hora para outra, porque diante da palavra, o Espírito Santo nos inspira, nos desperta para anunciarmos a palavra, independente do meio ou do veículo, não é? de comunicação. O importante é que o Evangelho esteja sendo pregado, né, de forma verdadeira, de forma responsável e com o intuito realmente de falar a palavra. Eu tenho lido nesta tarde, o capítulo de número 3 de 1 Coríntios. Foi Paulo escreveu 2 cartas para a igreja de Corinto. Pai do Senhor, irmão Sueldo, Pai do Senhor, meu nobre, Deus abençoe sua vida e a vida da sua família. Irmão Sueldo aqui de Alto Rodrigues, Deus abençoe, viu, meu amado? E nós temos lido esse texto tão interessante quanto Paulo escreve a primeira carta para a igreja em Coríntios. Paulo escreveu 2 cartas. Subentende que ele escreveu 3 cartas. Uma não chegou à mão da igreja em Coríntios, mas duas chegaram, né? É chamado a carta de Paulo aos Coríntios, ou a carta de São Paulo aos Coríntios, como algumas pessoas queiram assim divulgá-la. Porém, o importante é que ela é a palavra de Deus. Eu tenho dito, amados, que a gente olhando a palavra, o Deus Trino, ele é participante de toda a palavra, né? O Antigo Testamento nós vemos toda a ação divina, né? Deus foi o primeiro a promulgar a lei, né? Escrevendo os 10 mandamentos. Todos nós conhecemos essa história, né? Todos nós, mas é bom exercitar para que não esqueçamos, né? Então Deus escreve os 10 mandamentos. E aí vem Jesus, né? No Novo Testamento, ele agora faz parte do Evangelho, né? O próprio Jesus, né? O Evangelho vai falar do próprio Jesus que pregou o Evangelho. Olha que coisa interessante, que apregoou as boas novas. E aí, a partir de Atos dos Apóstolos, desce o Espírito Santo, que agora, de forma, né, expirada, ou seja, expira os apóstolos para que os apóstolos apregoem os ensinamentos da palavra. A minha irmã Maria Glenice, né? Um abraço aí, um abraço, Ivanzinho, né? Nas crianças, Deus abençoe. Minha irmã, essa é minha irmã carnal. Deus abençoe a sua vida, a vida do seu esposo e dos seus filhos. Deus abençoe, viu?
Então, o Espírito Santo, a partir de Atos dos Apóstolos, ele se torna responsável a inspirar os escritores que escreveram as cartas, como Paulo, que escreveu 13 cartas, né? Paulo escreveu 13 cartas, né? Tiago escreveu uma carta, João Evangelista escreveu 3 cartas, Judas escreveu uma carta, né? Teve o escritor aos Hebreus, que não sabemos, né, quem escreveu os Hebreus ou aos Hebreus, mas sabemos que foi inspirado pelo Espírito Santo, né? E assim sucessivamente. Pedro, que escreveu, né, que foi autor de 2 cartas, melhor dizendo, Pedro foi autor de 2 cartas. Irmão Leonardo, a paz do Senhor, Deus abençoe, meu pastor, a sua vida. E assim sucessivamente. Observe que uma coisa vai completando a outra. Cristo fala de muitas coisas, né? E às vezes o Espírito Santo também vai falar do mesmo assunto, né? Usando os apóstolos, porém com mais, né? Com mais clareza sobre acerca do arrebatamento, sobre acerca e por aí vai, né? Sobre acerca da salvação, do pecado e por aí vai. Então é uma coisa muito importante. E hoje eu quero falar sobre um pouco as recompensas que, segundo o apóstolo Paulo escreveu, ou São Paulo escreveu, a recompensa para os que realmente trabalham com Cristo, por Cristo e para Cristo. Que coisa, né? Que coisa importante, né? Ah, o meu irmão, o Diácono Fernando Soares aqui da Aldo Rodrigues, Deus abençoe sua vida, meu irmão, e a vida da sua família. Então, meu amado, o apóstolo Paulo entra nesse detalhe, porque se você for observar, existe uma confusão entre os crentes da igreja em Coríntios. E a confusão é porque havia uma questão partidária. Eu não estou falando aqui de política, não. Aqui é outro, né? É outro tipo de partido, né? Era um partido, vamos dizer assim, de idolatria. Os crentes dizem assim: eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo. E havia essa questão na igreja de Corinto, essa coisa partidária, né? Que a gente pode colocar como um termo de idolatria, tá certo? Mas se o apóstolo Paulo chega, né, escrevendo essa carta para a igreja de Corinto, sabendo ele desse assunto, o apóstolo Paulo chega repreendendo esses irmãos. Paulo chega a chamar os crentes em Corinto de carnais. Observe que coisa interessante. O que é carnal? A gente precisa saber o que é carnalidade. Irmão Adinei Xavier, a paz do Senhor. Deus abençoe a vida da irmã e do seu filho e esposo. O que é carnalidade? Carnalidade, irmãos, é tudo aquilo que é para o nosso bem comum. Ou seja, que sai fora dos preceitos, dos ensinamentos da palavra, são os nossos próprios interesses, que até usamos o nome de Deus, usamos o nome de Jesus, mas por detrás de tudo isso existe um interesse pessoal. Olha que coisa interessante. E a gente vai se afunilando, vai se confundindo com isso, vai caindo, desculpa aqui a força da expressão, né? Nas godelas linguísticas, rudimente falando, vai caindo nisso, né? Mas por trás de tudo isso, de toda essa história, a gente quer aparecer. E esse é o problema da coisa, né? A humildade, ela não somente está no que a gente fala, está no que a gente vive. Quem vai dizer o que somos não é o que falamos, é o que fazemos. E aí eu lembro-me muito bem daquela parábola dos 2 filhos. É uma parábola que Jesus disse, né? Sobre a obediência. O pai chama os 2 filhos
Um diz assim, eu vou, meu pai, pode contar comigo que eu estou dentro da obra. Vou lá, aí eu estou lá na vinha, daí nós vamos colher toda a plantação. Isso é uma parábola. Aí eu disse, eu não vou não. O primeiro diz, eu não vou não. Eu estou cansado da vinha, eu não vou não. O sol é quente, eu estou fazendo uma conjectura, mas a parábola não diz isso, tá? É uma conjectura minha só. Até porque a parábola está aqui só se referindo à obediência. A gente cria essa conjectura, mas a parábola quer mostrar quem é que obedece. Quem obedece não é quem fala, é quem faz. Ponto final. Esse é o ponto final. A gente quer demonstrar uma coisa com fala e não com atitudes. E tem pessoas que muitas vezes acham, ou a gente acha, que consegue fazer as pessoas de besta. Desculpa aqui a expressão um pouco ignorante, mas a gente às vezes pensa que faz as pessoas de besta. Alguns é capaz da gente enganar, mas nem todos a gente consegue enganar, porque as pessoas começam a nos visualizar. Pera ainda, Gênio diz que é assim, mas ele faz totalmente diferente do que ele diz que ele é. Então, porque Cristo diz que nós somos o que fazemos, não o que falamos. Nos seus ensinamentos ele diz, nem todos que me dizem Senhor, Senhor, não é só dizer Senhor, ele diz, mas é o que faz a vontade do meu Pai. E a gente vê, mas nós somos tão presunçosos que a gente consegue segurar esse egoísmo de sermos essa aparência, porque há pessoas que conseguem ser enganadas pelas nossas aparências. Há pessoas que conseguem ser enganadas pelas nossas aparências. Então nós vamos com esse público que nós conseguimos enganar com as nossas aparências. É para esse público que nós vamos. O público que nos viu, que nos enxergou, que descobriu quem somos, esse público para nós não interessa. Muitas vezes se torna até inimigo da gente. O público que me agrada é aquele que eu estou conseguindo debreá-los. É esse público que me agrada. Esses são meus, esses são de Deus, é esse tipo de público que me agrada. Eu estou conseguindo, dominá-lo com a minha aparência. Estou conseguindo dominá-los, ou dominá-lo, se referindo de grupo, com a minha aparência. Então esse grupo é 10 para mim. O que conseguiu ver em mim a aparência, infelizmente não dá para mim contar com eles. É assim que nós, de dura cerviz, que isso é uma dura cerviz, não se aquebrantemos ou não se aquebrantamos diante do nosso orgulho, da nossa posição, vaidosa. A gente não consegue se dobrar, porque isso nos deixa grande. Então, o apóstolo Paulo não caiu nessa artimanha. Quando ele soube que a igreja em Coríntios estava com esse papo furado, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de João, eu sou de Apolo, Paulo disse, mas pera ainda. Quem morreu na cruz? Foi Paulo? Foi Apolo? Foi Pedro? Não. O fundamento é Cristo. Nós não podemos lançar outro fundamento. O fundamento é Cristo. Ele é o fundamento. E aí Paulo começa a desdobrar o assunto e chega a dizer assim, quando eu estive aí, eu falei como a pessoas carnais, eu ainda dei leite para vocês. Hoje vocês ainda não ficaram maduros, não têm condições de comer comida sólida. Ou seja, Paulo não estava inventando doutrina. O que Paulo estava explicando que eles não tinham capacidade de receber a doutrina como ela era, ou como ela é. Eu fico observando nos dias que nós estamos vivendo, que as pessoas não suportam, há pessoas que não suportam mais ouvir doutrina contra o pecado. As coisas vão levando. Irmãos, e eu acho que está na hora de cada um crente, é você que está do outro lado da tela, se preocupar com isso. Não se preocupe com quem faça que não está vendo, que não liga para isso. Ou seja, não, deixa aí. Não, meu irmão. Se preocupe
com você e Deus. Não, eu devo me preocupar entre mim e Deus, ou entre Deus e mim. A gente, às vezes, nós deixamos se elevar, porque nós sabemos que estamos caminhando errado, mas ninguém está dizendo nada comigo, está tranquilo, ninguém está se importando com a minha vida, está tudo o quê? Não existe nenhuma providência, ao contrário, acerca dos meus atos, acerca das minhas práticas, que eu sou consciente que está contra aos preceitos de Deus, mas os homens não estão dizendo nada, está tranquilo, não há nenhuma repreensão ou represária contra isso. Eu vou continuar assim. Nós não devemos cair nesse abismo, porque a Bíblia diz que naquele dia teremos surpresa, né? Nós não devemos se preocupar com isso. Eu não tenho que estar somente achando que os homens me aplaudindo está tudo ok. A terra, no mundo terra, funciona assim. No mundo espiritual, no mundo à luz da palavra, não funciona assim. Nós vamos ser avaliados por Deus, não é pelos homens. Pelos homens nós somos avaliados por fora. Mas Deus é quem nos conhece. Então o apóstolo Paulo, ele diz claramente sobre isso, que nós devemos, né, não devemos, melhor dizendo, pôr outro fundamento além de Cristo. Ou seja, eu não posso pôr outro fundamento. Eu não posso ser a pessoa principal da história. Eu não posso criar as minhas próprias ideias, os meus próprios costumes, as minhas próprias doutrinas, se é contrário ao fundamento verdadeiro que é Cristo. Cristo é o fundamento verdadeiro. Tudo que nós lançarmos deve ser lançado em Cristo. Glória seja dada ao nome de Jesus. Minha amiga Cenária, lá de Viçosa, Cenária Maia, lembrança aí ao nosso amigo filho, um abraço aí para ele, e Deus abençoe sua família. Então, meus queridos irmãos, a gente precisa estar preocupado com o que Deus está vendo de nós. O que é que Deus está vendo em nós? Não é o que os homens estão vendo. Sabe por que muitas pessoas, infelizmente, vão perder a eternidade? Ou seja, não vão ser salvos, infelizmente, que eu não sei quem aí é com Deus, porque as pessoas estão se escorando nos elogios humanos, né? Na capa, ou os humanos que ficam nos julgando pela capa. Fulano é gente boa, fulano é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, e às vezes não somos nada disso diante de Deus. É com isso que nós devemos se preocupar. Tudo bem, se alguém, graças a Deus, se alguém olha para mim e diz: irmão Evanildo, você é um homem de Deus, glória a Deus, eu fico, e por que eu não fico alegre? Né? Mas às vezes nós também se confundimos com muitas pessoas. Aí é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, mas aos ocultos não é aquela aparência, é uma casca pintada de uma arte artificial que não colabora com o que está por dentro da casca. Essa é a realidade que nós devemos nos preocupar muito com isso. Um dia nós iremos prestar conta diante de Deus. Isso é verdade. Ninguém escapará. Ninguém. Nem o ateu, nem o evangélico, nem seja de que religião for. Ele não escapará. Um dia nós vamos se encontrar com Deus. Isso é verdade. Independente que eu aceite isso ou não. Irmão Gilvan, Pai Senhor, Deus abençoe, meu amado. Isso é real, isso é verdadeiro. E aqui, amados, não existe ninguém perfeito no mundo. Isso é fato. Isso, eu não estou dizendo isso por humildade. Isso é real. Eu só falho tanto quanto os outros. O que nós devemos se preocupar
é com a aparência. Então, Paulo, né, via que a igreja de Coríntios ainda tinha essa idolatria. Não, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo, eu sou lá, aí outros eu sou de Jesus, que são aqueles crentes que querem fazer o que quer. É um bocado de coisa. Mas aí Paulo diz, olha, tudo que nós lançarmos deve ser lançado num fundamento que já foi posto. Jesus é o fundamento da igreja. E aí Paulo diz, tudo que nós fizermos, se for lançado, né, se for lançado no fundamento da igreja, glória a Deus. Alguém quer participar aqui, irmão? Deixa eu ver, adicionar ele aqui. Glória a Deus. Deixa eu ver aqui. Muito bem. Então, irmãos, tudo isso devemos entender que o que nós fazemos deve ser por Cristo, com Cristo e para Cristo. Muitas vezes nós só fazemos para os homens nos verem. Para os homens nos verem. Glória seja dado ao nome de Jesus. Isso é fato. Nós, glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Acho que a irmã Gilvan quer falar alguma coisa. Eu estou na escuta, irmã Gilvan. Se você estiver me escutando, fica à vontade. Então, meus amados irmãos, veja só, é importante nós entendermos isso. Então, tudo que nós fizer, o que nós fizer para o Senhor, a obra que nós fizer tem que ser pelo Senhor, para o Senhor e com o Senhor. Glória seja dada ao nome de Jesus. Então, nós precisamos entender isso. Não adianta nós fazer só para agradar os homens. E todo crente salvo, eu quero já concluir aqui, irmão. Todo crente salvo, todos crentes, quem é salvo? Estou falando de salvo, quem sabe é Jesus, né? Todo crente salvo, ele também vai prestar conta diante de Deus. Porém, não é para condenação. Isso sucederá, segundo a teologia que nós entendemos pela a Bíblia, que depois do arrebatamento, nós seremos, irmãos. Glória a Deus. Nós seremos, irmãos. Só um pouquinho. Nós seremos julgados pelas obras. Vai não! Glória a Deus. Nós não seremos julgados para a condenação. Seremos julgados pelas obras. Glória a Deus. Então, veja que coisa importante. Naquele dia, depois do arrebatamento da igreja, segundo alguns, a Bíblia não é, mas segundo alguns acreditam que o julgamento para os crentes receber as recompensas será nos ares. E, segundo alguns estudiosos, ali muitos crentes vão sentir tristeza. Eles não vão perder a salvação, mas eles vão sentir tristeza. Por quê? Porque ele não vai receber recompensa? Sim, é verdade. Mas há uma coisa interessante, que é bom que alguns crentes que nos escutam percebam isso. Tem crente que deve dizer assim, eu chegando no céu tá bom. Pois pense melhor e estude melhor o que você está dizendo, irmãos. Que, evidentemente, o melhor, sem dúvida, é chegar no céu. Mas eu quero lhe esclarecer uma coisa hoje, à luz da Bíblia, muito importante. Muito importante. Muito mesmo. É que muitos crentes vai sentir tristeza no dia da prestação de conta. Tem crente que não vai receber nada. Por quê? Porque as suas obras que ele fez aqui na terra não é para ser salvo, irmão, pelo amor de Deus. Essas obras é para você ser galardoado, recompensado pelo Senhor. A salvação é só através da morte de Jesus. As obras, o que você fez na igreja, o que você prestou serviço, tudo que você fez por obras, se foi com Cristo, por Cristo e para Cristo,
certamente as nossas obras serão comparadas a ouro, a prata ou coisas preciosas, que passará pelo fogo da provação e não será reprovado. Mas se o que nós fizemos foi por causa dos homens, para nos aparecer, por benefício próprio, essas obras são fenos, são palhas, são madeira, e vai ser reprovado pelo fogo no dia que for passar pela aprovação. Será reprovado. Obras, pessoas que fazem a obra por causa dos homens. Faz as obras. Tem pessoas que pensam. Eu estou lhe ouvindo, irmão Gilvão. Pretende dizer alguma coisa, meu pastor? Está ouvindo aí, meu pastor? Eu estou lhe ouvindo, viu? Estou ouvindo alto e claro, meu pastor. Amém. Glória a Deus. Eu tentei colocar você, mas eu não estou conseguindo ver você aqui. Não estou conseguindo ver você aqui de jeito nenhum. Eu também tentei entrar, mas não consegui. Mas estou ouvindo alto e claro. Tá certo. Se quiser falar alguma coisa, fica à vontade, meu pastor. Amém, meu pastor. Né? Continue. Eu estou concluindo aqui, e se você quiser dizer mais alguma coisa após, fique à vontade. Vou concluir aqui meu raciocínio, à luz da palavra. Seremos, se as nossas obras for feitas no Senhor, com o Senhor e para o Senhor, as nossas obras, irmão Gilvan, e todos que estão nos ouvindo, será comparado como ouro, prata ou pedras preciosas, coisas de valor. Mas nós estamos fazendo, porque tem pessoas, há quem pense, porque tem uma posição na igreja, ele está pensando que ele vai receber alguma obra porque tem uma posição na igreja. Não porque eu sou evangelista, ou porque sou pastor, ou porque sou presbítero. Não. Isso não é obra. Muito pelo contrário. É uma responsabilidade que Deus deu a quem Ele quis dar para nós exercê-la. Muito pelo contrário. E se nós não exercê-la, certamente seremos reprovados naquele dia. Não pense que ninguém vai receber recompensa porque tem cargo na igreja. Iremos receber pelas obras que exercemos, por ajudar ao próximo, né? Não é para ser salvo, isso é para ser recompensado por Cristo, por fazer, por trabalhar por amor a Cristo. Tudo que nós fizermos de bom, se for por amor a Cristo, por Cristo e com Cristo, seremos recompensados. E muitas vezes somos reprovados nisso, evidentemente. Perdemos muito com isso porque a gente não considera isso e perdemos. E tem crente que diz, bom, eu chegando lá no céu, para mim está bom demais. Mas eu quero passar uma coisa hoje muito importante para os irmãos. Né? No dia das recompensas ou galardões, que não sabemos 100%, mas deduz que recompensas serão crentes que terá posições no céu. Tem um bocado de expectativa boa. Né? São recompensas. Mas o que vai nos alegrar, irmão Gilvan, não é isso aí. Não é a recompensa. O que é que vai causar tristeza no crente no dia do recebimento do galardão, que muitos não irão receber nada? O que é que vai causar? Eu vou explicar o que é que vai causar. Não é a recompensa. É porque a recompensa significa que Deus estava se agradando do que nós estávamos fazendo. A gente vai se sentir feliz, né? Vai se sentir feliz porque Deus se agradou do que nós estávamos fazendo. Preste atenção que isso é importante. E se nós não formos recompensados, vamos sentir profunda tristeza e vamos lamentar em ser um salvo que não agradou a Deus. Não fizemos nada para agradar a Deus. Deus não ficou satisfeito com nenhuma obra que a gente fez. E aí, se você quiser, nós passar lá para Caim e Abel. A Bíblia diz que Deus atentou para a oferta de Abel, para Abel e a sua oferta. E não atentou para a oferta nem para Caim e nem para Abel. E isso lhe trouxe tristeza. Então, o que vai nos alegrar não é a recompensa que Deus vai nos dar. O que vai nos alegrar é saber que Deus se agradava do que nós fazíamos. Ele recebia
Aleluia. É isso que nós temos que compreender. Nós não podemos pensar, eu chegando no céu, tá bom demais. Nós não podemos ser só interesseiros. Nós precisamos agradar a Deus. Agradar a Deus. O apóstolo Paulo disse que nem todo crente receberá galardão, porém será salvo. Agora, ele foi um inútil aqui. Ele foi um inútil. Ele foi uma pessoa inútil. É o que Paulo nos vai entender. Ele foi inútil, ele não serviu para nada. E é isso que vai causar tristeza. Ele vai dizer, passei o tempo todo na terra sendo um cristão e fui um inútil. Deus não se alegrou com nada do que eu fiz. Deus não ficou satisfeito com nada do que eu fiz. É isso que vai causar tristeza. Então, é bom que a gente compreenda isso. E tudo que nós fizer, só fazer na igreja, por causa do homem, para ser visto pelo homem, porque quer posição na igreja, meu irmão, ou faz que é para os homens ver. Se faz para os homens não crentes, é porque anela posição no mundo cotidiano. Meu irmão, tudo que nós fazermos, a Bíblia nos ensina, tem que ser com Cristo, por Cristo e para Cristo. Para que as nossas obras sejam assim, aperfeiçoadas, valorizadas, e elas possam ser ou ouro, ou prata, ou pedras preciosas. Eu espero que esta live tenha nos ajudado a entender melhor o que é o valor do galardão. O valor do galardão não é a recompensa em si, é que o nosso entendimento vai se alegrar, porque Deus ficara satisfeito com as obras que nós exercíamos. É isso que vai nos alegrar. É isso que vai nos alegrar. Só para nós termos uma ideia, se aqui na Terra, quando alguém nos presenteia, às vezes não é nem o presente que nos alegra, por mais importante que ele seja, mas a consideração. Alguém nos considerou. Às vezes um presente tão simples, mas alguém lembrou de nós. E a gente muitas vezes se alegra, não é nem pelo presente em si, é pela consideração. Se os homens conseguem mexer com as nossas emoções, imagine Deus. Deus, né, que se ele me galardoar, eu vou saber que o que eu fiz, o pouco que eu fiz, alguma coisa agradou a Deus. Então, que Deus em Cristo nos abençoe e nos dê da sua graça. Nos ajude a entender melhor. Não vamos fazer e nem viver pela aparência. Vamos se preocupar como estamos caminhando diante de Deus. Porque tem gente, irmão, nós estamos vivendo num tempo, irmão Gilvan, que, não digo com todos, toda regra existe exceção. Muitos crentes hoje, líderes e etc., não querem ouvir, mas sobre pecado na igreja não. Porque pecado hoje já não é mais para ser falado na igreja. Que é para os irmãos, né, não se sentirem ofendidos. Infelizmente, irmão, a gente não quer, né, falar do pecado para não ofender os que vivem no pecado. Mas aí, Paulo disse que, né, as nossas ofensas diante de Deus é um perigo, né? Ou seja, o homem vive na ofensa, mas não quer ser ofendido. É complicado isso, né? Não digo com todos, toda regra existe exceção. Pode falar, meu pastor, que agora eu vou lhe ouvir. Amém. É verdade. Eu concordo. Porque a gente sabe que muitas pessoas querem agradar o mundo. Porém, prestar palavras é lícito agradar a Deus. Mas muita gente ainda insiste. Né? E isso entristece. Né? Mas que Deus tenha misericórdia. Né? Amém. É verdade, meu pastor. Que Deus tenha misericórdia de nós, que nós não possamos viver a aparência. Que nós não haja interesse por coisas daqui. Porque se nós tivermos interesse por coisas daqui, nós somos apenas materialistas e, em alguns sentidos, podemos tornar até carnais. Essa é a realidade. Nós vamos ter muito cuidado com isso. Não é, irmão Ivan? É verdade. Eu disse a princípio, irmão Ivan, que quando nós somos carnais,
a gente prefere ficar com o público que nós estamos iludindo. A gente não quer saber do público que descobriu a nossa face, ou seja, a nossa aparência. Nós queremos saber do público que nós estamos conseguindo debreá-los, ou debreá-lo com a nossa aparência. Eu estou conseguindo conquistar alguém com aparência, eu vou viver assim. E acabou-se. Porque em nós está, né, o espírito da carnalidade, né? Essa é a realidade, não o Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele não é carnal. Tudo que o Espírito Santo faz, ele faz para a glória de Deus. É para Deus, com Deus e por Deus. Tudo que ele faz. O Espírito Santo não faz nada para agradar o homem. Tudo que o Espírito Santo faz é para agradar a Deus. Né? Isso é real. Jesus era assim. Ele disse, eu vim para fazer vontade do meu Pai. E a minha comida preferida é essa. É comer, é fazer vontade do meu Pai. Né? Essa é a realidade. Então, que a gente possamos vigiar. Porque nós somos o inimigo de nós mesmos. Essa é a realidade. Pode dizer mais alguma coisa, meu pastor? Amém, meu pastor. Pode dizer. É um prazer de ouvi-lo. Foi bom ouvi-lo porque as pessoas que estão ouvindo estão conscientes de que devemos fazer unicamente e exclusivamente para agradar a Deus. Pensar nele e fazer. Nós vimos umas hoje, não criticando ninguém, mas alguns pregadores oficiais em que as pessoas querem a glória para si. Eu discordo totalmente, porém, não tenho nada. Mas as pregações de hoje deveriam ser em relação à cruz ou em relação à apologia, né? Que é um alerta máximo, um alerta vermelho para a igreja, na minha opinião. É verdade. Então, é importante que a gente, né, esteja ligado em Cristo, preocupado. Né? Eu não estou dizendo, irmã Gilvan, que não há nenhum erro que sejamos reconhecidos pelos homens. Não há nenhum erro, não é pecado nisso, de maneira nenhuma. Eu não sou tão criança para dizer isso. Eu só estou dizendo que o nosso foco não seja interesse próprio. Porque quando o nosso foco é interesse próprio, nós só estamos preocupados que os homens nos vejam. Que os homens nos vejam. Essa é a realidade. E é verdade também que os homens precisam reconhecer. Paulo diz que devemos reconhecer os que trabalham na obra. Evidentemente. É preciso que os homens também reconheçam isso. Mas nós não devemos correr só atrás disso aí. Né? Claro que os homens precisam ver. Isso é maravilhoso, isso é louvável. Aqui eu não posso tirar essa virtude. Mas que nós não sejamos, né, aventureiros. Ou seja, quero que os homens vejam e Deus tanto faz como tanto fez. Então, é isso. Que Deus em Cristo nos abençoe. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade, pela paciência das pessoas, né? Deus nos ajude. Irmã Ivan, eu queria que o senhor encerrasse aí com oração, se possível for, meu pastor. Com certeza, irmão. Com certeza. Amém. 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 Pode orar. Soberano Deus e a Santo Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Agradecer por este momento, essa live. Por tudo, meu Pai. Pela tua bondade. Que as pessoas tenham entendido a tua poderosa mensagem, no poderoso nome do Senhor Jesus. Sim, Jesus. Que o Senhor nos abençoe e proteja a sua igreja de todas as armadilhas do mundo. Guarda teu povo, guarda a nossa vida, guarda a nossa alma. Tira o orgulho, a arrogância, a humildade e simplicidade. E assim, no nome de Jesus, queremos agradecer, Pai, pelo dia de hoje, pela noite que está chegando, Aleluia. Para todos. Amém. Glória a Deus. Amém. Muito obrigado, meu pastor. Eu tentei aqui botar você ao vivo, mas só deu para ouvir sua voz. Amém, meu pastor. Mas Deus abençoe e a todos aqueles que participaram. Muito obrigado. Outra vez, pode ser outra vez, nós vamos ver se vai dar certo. Amém. Vamos fazer uma live para você pregar. Viu? Eu vou lhe avisar. É sim. Paz do Senhor, meu pastor. Deus abençoe, meu pastor. Um abraço. Paz do Senhor.